Vamos continuar então conversando sobre o que as pessoas tóxicas, impiedosas, acabam gerando na gente a partir da leitura do Salmo 55. Em terceiro lugar, as pessoas tóxicas geram em nós paralisia no desenvolvimento dos relacionamentos. Paralisia no desenvolvimento dos relacionamentos. Olha o versículo 5. Os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam. O medo toma conta de mim. O duro dessa história da gente lidar com a decepção e desilusão com as pessoas é que a gente vai travando para novos relacionamentos, né? A gente passa por uma igreja, alguém puxa o tapete. A gente vai para outra igreja, alguém enfia um punhal na nossa costa. E com o passar dos anos a gente vai perdendo a capacidade de confiar nos outros. E a gente não abre mais o coração da gente, a gente não abre mais a casa da gente, porque a gente fica com a sensação de que mais cedo ou mais tarde alguém vai fazer o mesmo com a gente. Em quarto lugar, desejo de fuga e alienação. Versículos 6 e 7. Quem dera eu tivesse asas como pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto teria o meu abrigo. Vontade de fugir. Eu acho que esse é um dos sentimentos que nós líderes cristãos mais temos em momentos de perda de alegria e paixão ministerial, não é verdade? A vontade de sumir. Eu quero ir para um lugar onde ninguém me encontre, ninguém me acesse, ninguém me mande um e-mail, ninguém me tire uma foto de mim, ninguém. Eu sozinho comigo mesmo. Pessoas tóxicas têm o poder de nos abalar dessa forma. A grande questão, diante de tudo que a gente conversou, é como é que a gente pode suportar as pessoas tóxicas perto da gente? Como é que a gente lida com o nosso próprio coração à medida em que essas pessoas se avolumam do nosso lado? Em primeiro lugar, o Salmo 55 nos ensina que nós devemos processar os sentimentos de tristeza e desilusão através da prática do lamento. Como suportar pessoas tóxicas? Em primeiro lugar, processando os sentimentos de tristeza e desilusão através do lamento. Olha só o versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia eu choro angustiado. Eu choro de manhã e ao meio-dia angustiado. E Ele ouve a minha voz. Nós sabemos muito bem que um dos gêneros literários mais densos e amplos no livro dos Salmos é o gênero do lamento. Em momentos de intensa dor, desilusão, decepção, os salmistas rasgam a verdade sobre o coração diante do Senhor. Lamento é diferente de murmuração. Murmuração é aquilo que eu faço contra Deus na direção de uma outra pessoa. Eu procuro um amigo e começo a falar mal da situação, do outro, daquilo que me aflige. Eu converso com todo mundo, menos com quem de direito. Isso é murmuração. O lamento, ele é justo porque ele é feito na direção da pessoa que deve ouvir aquilo por direito. O próprio Jesus fez uso de um salmo de lamento, o salmo de número 22, no momento da cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jeremias, em Lamentações, afirma:
Senhor, eu não consigo entender por que que o Senhor fez de mim o alvo das tuas flechas. O Senhor está brincando comigo? Deus tem saúde emocional suficiente para ouvir os nossos desabafos. Mais do que isso, Klaus Westermann diz que ele espera que a gente faça isso. Quando Deus faz algo de bom por nós, Ele espera ações de graças. Quando Ele permite uma situação dura, Ele espera súplica. Quando nós estamos desesperados em meio ao sofrimento, Ele espera lamento. O problema é quando a gente confunde essas respostas. Isso gera demência no nosso interior. Eu fiz curso de capelania no Hospital das Clínicas, ao lado de uma capelã muito querida, Eleni Vassão. Alguns de vocês já ouviram falar da Eleni. E eu lembro que, num determinado momento, a gente foi para uma ala psiquiátrica, um auditório muito grande, e nós esperamos ali a chegada dos pacientes psiquiátricos, porque a gente ia apresentar o Evangelho para eles. Quando as portas foram abertas e os pacientes foram entrando, eles foram entrando cantando assim: a alegria está no coração. Falei, meu Deus do céu, que é isso? Na hora eu procurei uma enfermeira, falei, moça, conta para mim, isso aqui é uma igreja ou um hospital psiquiátrico? Ela deu risada e disse assim, a maioria ali é crente. Falei, você está de brincadeira? Não, é verdade. Falei, por quê? Ela disse assim, porque muitos evangélicos não são capazes de lidar com a realidade do coração. Quando tudo vai mal, eles dizem que está tudo bem. Não é brincadeira, cara? Isso adoece. Isso adoece a alma da gente. Se as coisas não estão indo bem, o que a gente tem que dizer para o Senhor é: Deus está doendo, eu não estou entendendo, eu estou em crise, eu preciso do Senhor perto de mim. Por que que o Senhor me abandonou? Por que que o Senhor fez de mim o alvo das tuas flechas? Lamento. Lamento. Qual foi a última vez que você rasgou o coração para dizer, eu não estou bem? Eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Pois esse é o primeiro passo para a gente começar a lidar com as nossas emoções, com a falta de paixão. Vocês se lembram dos dois que voltavam depois da morte de Jesus para suas casas no caminho de Jesus? A primeira coisa que Jesus faz diante daqueles dois homens desiludidos é perguntar: sobre o que é que vocês estão conversando? E Jesus ouve por um bom tempo, por algumas boas milhas, aqueles dois desabafando. Nós esperávamos que fosse Ele quem redimiria Israel, nós fomos desiludidos, nós fomos enganados, Ele morreu, agora a gente vai ter que enfrentar aqueles que disseram para a gente não sair de casa, vai ser terrível. E Jesus, ressurreto, caminhando do lado deles e acenando com a cabeça, dizendo, o que mais? Aonde mais está doendo? Explica melhor esse seu sentimento de desilusão, de luta, de dor, de inadequação. Conta. Percebe como Jesus quer ouvir o nosso lamento? Ele é o principal agente na vida da gente. Eu lembro de ter passado por um momento muito difícil em Campinas. E eu não estava entendendo nada. Pedi para o líder da equipe onde eu trabalhava, me dá um domingo, por favor, eu preciso ir numa outra igreja. Porque eu não quero me preocupar nesse próximo domingo com os outros, eu preciso ouvir a voz de Deus aqui. Me libera um domingo só.
Ele me liberou. Eu entrei na igreja, sentei um pouquinho mais cedo e comecei a levantar um monte de perguntas para o Senhor. Eu falei, Deus, olha, isso aqui eu não entendo, isso aqui eu não entendo, isso aqui eu não entendo. Por que é que o Senhor não se moveu? Por que é que o Senhor não está fazendo nada? No momento do louvor, o Guilherme pegou o violão e disse, vou cantar uma canção de uma amiga que diz assim, vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou. Ele fez a ferida e a ligará, e então viveremos diante dEle. A casa caiu no meu coração, porque eu descobri que, em última análise, quem estava me moendo não eram as pessoas que me ofenderam, que me feriram e que me machucaram. Em última análise, quem estava me fazendo sangrar era o Senhor. Aí eu comecei a orar na igreja dizendo assim, então foi o Senhor, engraçadinho. É terrível quando a gente descobre que Deus está ferindo a gente. Mas não existe melhor pessoa para nos ferir do que o próprio Deus. Porque se Ele fere, Ele faz a ferida cicatrizar. A desilusão que a gente tem com algumas pessoas, que gera a perda da motivação, da saúde e da paixão ministerial, às vezes, é produzida pelo Senhor de propósito. De propósito. E Ele acabou usando algumas pessoas nas nossas vidas como bisturi desse trabalho difícil. Como é que a gente suporta as pessoas tóxicas? Processando os sentimentos de tristeza e desilusão através do lamento, com a consciência de quem, em última análise, está nos ferindo é o Senhor. Tentando nos lapidar, tentando nos limpar, tentando nos purificar do que precisa ser purificado. Em segundo lugar, como suportar pessoas tóxicas, substituindo o desejo de vingança pelas orações de imprecação. Substituindo o desejo de vingança pelas orações de imprecação. A vingança é quando a gente se sente ferido e a gente diz assim, eu vou pegar esse sujeito pelo pescoço. Eu vou passar o serrote na perna dele. Quando ele virar de costas, eu vou meter o punhal nas costas dele. Eu vou fazer isso. Isso é vingança. As orações de imprecação, elas são ensinadas no livro dos Salmos justamente para a gente lidar com essa vontade de matar alguém. Já teve vontade de matar alguém? Alguns, né? Eu também. Versículo 9 diz, de forma imprecatória, Senhor, destrói os ímpios, confunde a língua deles como o Senhor fez, em Gênesis 11, Babel. Pois eu só vejo violência e brigas por causa deles. Eles estão acabando com o clima na igreja, eles estão acabando com a minha saúde, com a saúde da minha família. Eu não vou fazer isso não, mas eu espero que o Senhor faça. O salmista continua no versículo 15 dizendo, imprecatoriamente, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Eu não vou matar não, estou abrindo mão, estou largando as armas, mas Senhor, faz isso por mim. Senhor, o Senhor pode matar aquele presbítero? Senhor, não é por nada, mas o Senhor pode levar a esposa dele? O Senhor pode promover aquele dono de igreja? O Senhor pode promover ele? Rápido. Desçam eles
vivos para a sepultura. Leia esse texto. O que ele está pedindo? Enterra os caras vivos. Sem ar, que eles morram ali. Pois entre eles o mal acha guarida. Você já pensou em orar assim? Já pensou em orar assim? Enterra o sujeito vivo, Senhor. Versículo 23. Também está no Salmo 55. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Se tem como antecipar o tempo que o Senhor planejou de vida para algumas pessoas, quebra esse galho. Às vezes a gente lê a Bíblia de forma tão romântica e poética, né? Mas tu, ó Deus, farás descer. E a gente não consegue perceber o que ele está dizendo, cara. Abrevia a vida daquele sujeito. Por favor, se é para viver 80, que ele não passe dos 60. Ele está fazendo mal para todo mundo, ele está fazendo mal para mim. Imprecação. Significa exatamente o que ele está dizendo. É uma palavra dura contra o outro. Faz algo contra o outro. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Salmo 58, versículo 6. Já orou assim? Porque o salmista ora. Por que a gente resiste a essa bênção? A gente se acha mais crente porque a gente não ora assim? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem escreveu isso aqui é chamado de o homem segundo o coração de Deus. A oração de imprecação não é ruim, não. Porque é a manifestação de que eu estou abrindo mão do desejo de matar o outro, para colocar a minha causa nas mãos de Deus, que é quem pode fazer absolutamente tudo. Salmo 69, 23. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver. Esse aqui é um salmo um pouquinho mais leve, ele não quer a morte. Ele só diz assim: tira a vista desses caras, que eles fiquem cegos. Sonhei com isso hoje, Deus. Olha, seria tão legal eu perceber os olhos deles completamente nuviados. Salmo 109, versículo 9. Fiquem órfãos os seus filhos e a sua esposa viúva. Você já teve coragem de orar assim? O fato da gente não ter tido coragem de orar assim algumas vezes não muda o fato de que isso já passou no nosso coração. Mas a oração de imprecação, além de ser importante pelo fato de eu abrir mão do direito de vingança, ela é importante porque ela expõe um conteúdo do meu coração que somente Deus pode mudar. Enquanto eu acolho e escondo o meu desejo de matar o outro, eu tranco esse conteúdo num quarto escuro do meu coração, dizendo: Deus, não entre aqui. Mas quando eu oro e eu coloco isso diante do Senhor, eu exponho esse conteúdo e Deus ganha a chance de dizer: ok, vamos trabalhar esse negócio aqui. Mas, Renato, está difícil de entender isso, porque Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos. Não está encaixando. Como é que a gente entende esse negócio do desejo da vingança à prática do amor? Existe um caminho para a gente aprender com relação a isso. Primeiramente, a gente tem o desejo intenso de vingança,
Depois a gente lê no Novo Testamento que nós devemos ter atitudes intencionais de amor para o outro. A grande questão é como a gente sai de um lugar e chega no outro. Existem alguns degraus para a gente chegar até lá. O primeiro degrau são as orações de lamento e imprecação. Porque a gente coloca diante do Senhor o que somente Ele pode fazer, de tal forma que Ele tenha direito de nos transformar. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau é a prática obediente do perdão. Depois que o meu desejo de matar o outro sucumbiu, o Senhor me convida num terceiro momento a perdoar o outro. E é somente depois do perdão oferecido àqueles que estão do nosso lado é que a gente consegue agir para com eles através de práticas intencionais de carinho, bondade, misericórdia e o resto mais. Enquanto eu escondo das minhas orações o lamento, a imprecação, o perdão se torna inviável. E o amor aos inimigos fica cada vez mais distante. Faz sentido? Como suportar as pessoas tóxicas? Terceiro lugar, considerando a soberania de Deus sobre as circunstâncias da vida. Versículo 19 diz: Deus, que reinas desde a eternidade, me ouvirás e os castigarás. De raspão, o salmista está dizendo: o Senhor não se limita ao Cronos. Ele vive na eternidade, e da eternidade Ele governa todas as coisas. Nada escapa ao seu controle, ao seu governo, absolutamente nada, nem mesmo a aproximação de algumas pessoas que a gente queria que estivessem bem longe da gente. Essas pessoas não estão por acaso na nossa vida. Elas não cruzaram o nosso caminho porque o acaso foi traíra com a gente. Foi Deus. Eu lembro de sair do culto uma vez e ter visto uma pessoa muito brava, irritada. Eu cheguei até essa pessoa e disse assim: viu, o que está acontecendo? Você está toda agitada aí. Eu não aguento algumas coisas que eu vejo aqui. O que você não está aguentando que você viu aqui? Eu não aguento essa história da gente estar tentando prestar atenção e uma pessoa com um celular do meu lado. Como eu tenho ódio dessas pessoas. Eu disse para essa amiga: você já pensou na possibilidade, assim, de raspão, já pensou na possibilidade de Deus ter colocado essa pessoa de propósito do teu lado hoje no culto? Que propósito Deus teria para colocar uma pessoa dessa natureza do meu lado? E eu respondi para ela: talvez o desejo de trazer o seu ódio à tona, para você perceber exatamente o conteúdo que Ele quer tratar no seu coração. As pessoas impiedosas e tóxicas, elas são chatas demais, mas a gente não pode negar. Elas inevitavelmente trazem à tona, no nosso coração, um conteúdo muito importante que deve ser utilizado como pauta da transformação do Senhor na nossa vida. Augusto Cury, mais uma vez, psiquiatra, pesquisador e escritor, disse: uma pessoa inteligente aprende com os seus próprios erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista: não importa o que fizeram
com você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. O que fizeram com você? Por que você veio parar numa trilha chamada com os ladrões da paixão ministerial? Quem foi o maldito que te mandou para cá? O maldito que te mandou para cá. Mas já que ele não veio, deixa ele para lá. O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Em quarto lugar, como suportar as pessoas tóxicas? Entregando as nossas preocupações nas mãos do Deus de amor. Versículo 23 diz: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me ouvirá. Eu clamo a Deus e o Senhor vai me ouvir. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue, jogue, lance, coloque sobre o Senhor aquilo que está te atormentando no presente, aquilo que está roubando a sua paz. A gente diz isso o tempo todo para as pessoas de domingo, não é verdade? Esse é um dos apelos que a gente mais faz no final de culto. Olha, coloca a sua preocupação no altar do Senhor. Mas como é difícil a gente provar disso. Mas hoje é a gente que está aqui. E o texto de Hebreus diz que há um trono. E sobre esse trono um rei assentado. E esse trono é trono de graça e de misericórdia. Lance as suas preocupações sobre o Senhor. Ah, tá bom. Tá bom. Beleza. Então é assim, né? Então é assim. Entendi. A gente aprende 4 pontinhos, escreve num pedaço de papel e sai daqui sabendo lidar com as pessoas impiedosas. Tá. Me conta outra. De fato, a gente não consegue andar assim. Sabe essas 4 dicas que a gente viu? Elas são lindas, maravilhosas e são bíblicas. Só tem um problema. A gente não consegue. Se você tentar, essa semana, olhando uma para uma, você não vai conseguir. Se eu tentar, e eu tenho tentado, eu não vou conseguir. Porque só existe uma pessoa que conseguiu. Só uma pessoa conseguiu lidar dessa forma com as pessoas impiedosas, tóxicas, cruéis, violentas, ambiciosas. Só uma pessoa. Jesus. Só um. Só Ele. Ninguém mais. Lucas 23, de 33 a 34, diz assim: quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e a maldade chegou até as últimas consequências. Ao lado dos criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda, e naquele contexto de profunda agressão e desilusão com as pessoas, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. 2 Coríntios 5, 21 diz: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos
Justiça de Deus. Só Ele consegue. E Ele conseguiu lidar com os inimigos, com os cruéis dessa forma, para poder morrer no lugar daqueles que não conseguem. Eu tenho uma listinha negra. Eu não queria ter. Tem algumas pessoas com quem eu não quero cruzar. Tem gente que já me fez mal pra caramba. Eu não queria que essas pessoas estivessem aqui, na conferência. Mas elas estão. Eu não consigo. E porque eu não consigo, Deus enviou ao mundo quem conseguia, para morrer no meu lugar e me perdoar. Ele consegue. Ele consegue. E se a gente quer conseguir fazer o que só Ele consegue fazer, só tem um caminho. A gente se conectar com Ele. Eu sou a videira. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse consegue, não pela sua própria força, não pela sua própria engenhosidade, não pelo seu próprio senso de moral, de ética, não pelo seu preciosismo, mas porque a vida que só eu tenho e o poder que somente eu tenho pode efetivar isso em vocês. Pois sem mim vocês não conseguem. Você esqueceu já dos 4 pontos? Eu já. Você vai colocar a sua anotação no armário, nunca mais vai lembrar dela. Se lembre só de uma. Cola em Jesus. Cola em Jesus. Essa a gente não vai esquecer. Enquanto a gente estiver colado nele, a vida dele é que vai transformar a nossa vida. Diante do meu sofrimento com as pessoas tóxicas, impiedosas, eu tenho processado os meus sentimentos da maneira correta? Você tem processado os seus sentimentos de forma correta? Ou você tem implodido? Ou você tem vivido como quem coloca o escapamento na cara dos familiares, na cara da esposa, na cara do marido, intoxicando todo mundo? Todo mundo precisa ter uma válvula de escape, mas a válvula de escape não deve estar voltada para o nosso cônjuge. Não deve estar voltada para os nossos filhos. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, para jogar toda a lama no altar dele. Tenho nutrido uma disposição de perdoar quem me fere? Não vem não. Não. Essas pessoas, não. Você só está assim porque você ainda não subiu outros degraus. Viu? A gente precisa lamentar sobre isso diante de Deus. Se for necessário, a gente tem que orar imprecatoriamente. Durante o tempo que for necessário, até que o nosso coração esteja pronto para dar o próximo passo. Tenho percebido o que Deus quer fazer em mim. Em mim. É fácil a gente assim desenhar a planta de transformação para os outros, né? A gente é muito bom. Se alguém perguntasse para mim agora, o que a sua esposa precisa para ser uma pessoa melhor? Puxa, eu teria um planejamento estratégico assim na ponta do lápis. Eu sou cruel com a minha esposa.
Eu sou cruel. Eu tenho uma pasta no meu computador onde eu coloco algumas frases que eu não quero esquecer. Eu sou cruel. Agora, se você perguntar assim para mim, o que é que Deus quer fazer em você? Aí eu começo a tremer na base. Aí eu tremo. Morrendo de medo que o Senhor diga, dá 2 passos para lá, Renato, agora eu vou projetar a sua vida ali na frente. E o que precisa ser feito em você. Diante do sofrimento de outros, com pessoas tóxicas, talvez comigo e com você, tenho sido responsável pelo sofrimento de alguém? Usando português claro, eu gosto de traduzir as coisas, sabe? Você está infernizando a vida de quem? Já pensou nisso? Dentro do teu conselho, da tua liderança, você inferniza a vida de quem? Que tal parar com esse negócio? Que tal abrir mão nessa conferência do desejo de ser tóxico para essas pessoas? Tenho demonstrado a devida compaixão a quem precisa? Tenho que tomar alguma atitude reparatória do mal? Sempre que eu falo dessa história de reparação, eu me lembro de Zaqueu, sendo convidado para ter uma refeição com Jesus, e sem que Jesus pedisse nada, ele olha para Jesus e diz, Jesus, eu vou procurar algumas pessoas depois desse jantar. E eu vou parar de infernizar a vida deles. Eu vou passar limpo a minha história com eles, porque eu não tenho sido bom para com eles. Aí Jesus diz assim, vai mesmo? Por quê? Aí Zaqueu responde, sabe que eu não sei, Jesus? Mas é que sentado aqui com você, eu estou me sentindo tão bem e tão satisfeito, que eu preciso derramar isso na vida de uma outra pessoa. Se liga a Jesus, cola nele. Ele faz o que a gente não consegue. Ele morreu por nós porque a gente não consegue. E se a gente se ligar a Ele, Ele o faz em nós. Em nós. Queria abrir para a gente conversar um pouquinho. Se é que alguém quer fazer alguma colocação, acrescentar alguma coisa, ou fazer alguma pergunta. Esse é o momento. Olá, bom dia. Meu nome é Abilton, aqui, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim América, em Goiânia, há 24 anos. Uma das coisas mais difíceis de ouvir você é fazer essa conciliação no coração perdoador, coração imprecatória. Eu acho que é uma linha muito fina, às vezes aquele sentimento de injustiça, de não ser compreendido, de olhar para sua esposa, de repente ela não ser conhecida, não ser valorizada por tudo aquilo que ela faz, e pela sua própria vida, o tanto que você investe em pessoas, investiu em pessoas. Então eu queria expressar para você a minha dificuldade, para os queridos também, de conciliar a questão do perdão e a oração de imprecação. Eu acho que é a minha também. Acho que te ouvindo falar, isso tem eco no meu coração. Eu acho que é a minha dificuldade também. O que mais, gente?
Meu nome é Mônica Matozinho, sou de São José dos Campos. Nós passamos, meu marido e eu, meu marido é pastor, e nós passamos por isso, que no momento está curado, cicatrizado, a gente olha como uma cicatriz de um machucado na pele. Posso falar, posso orar, e nós levamos nesse processo de cura 3 anos. Saímos da igreja, fomos convidados a sair da igreja pelo líder e fomos injustamente colocados numa situação muito dolorosa. E, enfim, para colocar nessa questão que o irmão falou, que há um tempo de Deus para esse processo de cicatrização. Esse tempo de Deus, você como você mesmo, você não pode acelerar. A pele demora mais ou menos 15 dias para ela começar a você perceber que ela está fechando. E emocionalmente, esse processo vem do alto. Eu quis colocar na justiça, porque foi falado de púlpito uma coisa que não foi real. Uhum. E nós tínhamos várias testemunhas a nosso favor. Uhum. E eu me esperneei, eu deprimi, eu fiz muitas coisas no meu coração que eu tinha tudo para colocar na justiça. E o meu marido falou, não, o apóstolo Paulo falou que não, o apóstolo Pedro falou que não, Jesus falou que não, e realmente eles falaram que não. Mas a Mônica falou que sim. E esse processo de cicatrização, de precatório, de imprecar, de amaldiçoar, de tratar e de curar e de tirar a gaze cheia de pus, porque é pus mesmo. Uhum. Não adianta você falar assim, não, é uma secreção. Não é pus mesmo. Aquilo vem com aquela força curadora que o Senhor dá para você tirar tudo aquilo que você vem de religiosidade, que você traz no seu coração. E aí, então, curado, você pode, então, ministrar para outras pessoas. Isso que aconteceu com vocês tem quanto tempo? Atualmente, uns 10 anos. Agora sim a gente está... Mas a cura veio com 3 anos. 3 anos foi o tempo de Deus. Então, o tempo de Deus durou 3 anos na nossa vida, na minha vida, na vida do meu marido. Uhum. É o tempo que a gente conta sem chorar, que a gente pode olhar para a pessoa, a gente pode tocar no ombro e orar por ela com o amor de Deus. Então, eu creio que esse é o tempo. Entendi. Bom dia. Aqui, ó. Aqui, depois aqui. Primeiro eu? Depois para você, tá bom? Pastor, Sim. A gente quando lê aí os Salmos e alguns profetas, e até no Novo Testamento, a gente vê esses homens, eles expressando a sua humanidade, né? A sua dor. Exatamente. Paulo faz muito isso. Exatamente. Davi também. E a gente vê lá Jesus dizendo aos discípulos, né? Olha, quando por minha causa vocês forem perseguidos, injuriados, disserem todo mal contra vós, né? O sentimento que ele quer que a gente tenha é de alegria por passar por aquilo, né? E quando Deus chama Paulo, ele diz, olha, você vai sofrer muito, não vai ser vida fácil para você. Então aquilo estava muito claro para Paulo, né? Tanto que
A gente aqui, a maioria de nós somos pastores, e Paulo, quando pastoreou Corinto, ele sofreu muito, a ponto de negarem que ele era apóstolo de Jesus, né? E hoje, assim, como é que a gente encaixa isso? Encaixa o quê e assim, aonde? no sentido de a gente ter essa estrutura de poder reagir em relação a essas coisas, né? Claro que o senhor deu algumas orientações aí, mas parece assim que nos falta essa graça de superar isso, né? Como eles superaram lá. Então, Paulo passou por tudo aquilo, mas no final do seu ministério ele disse que ele completou a carreira e guardou a fé. Eu creio que... Como é seu nome mesmo? Francisco. Francisco, para ser honesto com você, eu acho que a gente nunca está pronto. A gente nunca está pronto para ser alvo de uma traição. Eu, pelo menos, não me vejo pronto. Não, agora eu cheguei no momento da minha vida em que a liderança lá da minha igreja pode me trair. Eu não estou pronto. Se o Túlio puxar meu tapete no Campolim, eu não estou pronto. Eu não estou pronto para isso. Porque a gente não se prepara para isso. A gente lida com isso à medida em que os problemas vão surgindo, né? E aí esse caminho todo de tentar sentir a dor e de ser honesto, está doendo, de conversar com o Senhor dizendo: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Minha vontade, Deus, é atropelar o sujeito, é dar um tapa na cara dele, mas não vou fazer não. Se o Senhor puder fazer por mim, eu agradeço. Até meu coração poder ser transformado para eu me aproximar da pessoa, conversar com ela, passar limpo. Não. Teve um dia antes do culto, isso faz pouco tempo lá na comunidade, pouquíssimo tempo. Um sujeito chegou atropelando assim todo mundo e disse: eu quero conversar com você, Renato. Eu fui com ele para uma sala e disse assim: eu estou muito bravo, cara, muito bravo, porque sua esposa contou para minha esposa que eu tinha um sócio. Falei: como é que é? Quem está surpreso sou eu. Você não contou para sua esposa que você tem um outro sócio? Eu tenho outro sócio, mas não precisava contar para minha esposa. Falei: cara, mas o seu sócio não pediu sigilo para minha esposa quando isso foi dito. Mas a conversa foi a pior possível. Até que, minutos depois do término daquele culto, chega na porta o cara que é o novo sócio. Eu nem conhecia direito o cara. Ele não é crente, ele não vai na igreja. E ele ficou ouvindo a mensagem. Quando acabou, ele veio na minha direção e falou: eu preciso conversar com você, eu sou amigo do sujeito, eu sou o sócio lá. Eu entrei numa sala, o cara olhou para mim e falou assim: muito bonito o senhor falar o que o senhor falou lá em cima. Mas o que eu vejo na sua vida e na vida da sua família é exatamente o contrário. E começou a metralhar. Eu não tenho sangue de barata, né? Eu olhei para o sujeito e falei assim: meu amigo, fale o que você quiser de mim. Se você falar da minha esposa, eu vou meter a mão na sua cara. Eu vou meter a mão na sua cara. Você vai fazer isso? Eu falei: tenta. Foi nesse nível a conversa. Conversei, expliquei a situação, o cara acalmou e foi embora. E eu fiquei com um caminhão nas costas durante um bom tempo, pensando assim: que justiça, cara. Como é que os caras fazem um negócio desse? Será que eles não têm ideia do quanto uma palavra pode ferir a gente e fazer sangrar por muito tempo? Eu fiquei com esse sujeito engasgado por mais de ano. Um dia desses, o cara
Me liga, os dois me ligam, marcam um café comigo, e eles fazem aquilo que eu deveria ter feito. Renato, a gente está marcando essa conversa porque a gente quer reconhecer um negócio aqui. A gente errou contra você. Perdão. Perdão. Eu olhei para o cara de novo e falei, eu estou com vontade de meter a mão na sua cara até hoje. Até hoje eu tenho essa vontade. Você acredita nisso, cara? Ainda bem que eu não fiz. Aí eu falei para ele, sabe, não é fácil ser crente não, cara. Não é. Mais difícil ainda é subir para falar do Evangelho e tentar viver de maneira coerente. Não é fácil não. Mas eu queria que você soubesse que está limpo. Peguei um guardanapo, rasguei o guardanapo, joguei no chão e disse, não tem mais nada entre a gente. Ele falou, a ponto de eu poder frequentar a sua igreja. Por dentro, dizendo assim, Deus, aí é demais, pô. Tem tanta igreja em Sorocaba, meu. A ponto de receber você na minha igreja. E ele foi uma vez, duas vezes, eventualmente tem aparecido na igreja. E eu já tive a ocasião de pregar sobre perdão com ele ali sentado. E ele assim, dando risada. E acaba o culto, ele vem me dar um abraço e fala assim, pô, ainda bem que a gente resolveu aquele negócio, hein? Eu falei, por sua causa. Você teve mais força do que eu. Você. Meu nome é Kelly, eu sou de Goiânia. Atualmente faço parte da Congregação dos Desigrejados. Congregação dos Desigrejados. E assim, eu acho que é por conta de testemunho igual dessa senhora que eu fico muito chocada e nem sei hoje se eu quero mais congregar, sabe? Entendo a necessidade, entendo que tem princípios que a gente só vive na comunidade, sou muito relacional, mas me choca ouvir que um pastor convidou membros a se retirar. Eu aprendi que Jesus é um Jesus que agrega e não segrega. Então, isso me incomoda muito. Eu não consigo entender, na visão da liderança, o que ela pensa para chegar a esse ponto. Eu também. Honestamente, eu não entendo o que algumas pessoas são capazes de fazer. Eu não sei. Às vezes a gente precisa de tempo, né? Para processar algumas coisas. A gente não é desigrejado porque a gente quer, né? Eu tenho certeza que você gostaria de estar num ambiente legal. Ouvindo você, eu me lembrei de algo que o Philip Yancey disse uma vez. Ele disse assim, eu saí da igreja porque eu encontrei bem pouca graça ali. Eu saí da igreja porque eu encontrei bem pouca graça ali. E ele concluiu o pensamento dele dizendo, mas eu voltei porque eu não encontrei graça em nenhum outro lugar. Tem bem pouca graça na igreja. Mas a gente não vai encontrar graça em nenhum outro lugar. Tem o seu tempo. Não se culpe. Continue orando, colocando diante de Deus. Talvez eu me encontre com você um dia, fora da igreja, desiludido, chateado. Eu, você, minha esposa, orando, brigando com Deus sobre o assunto. Talvez mais gente aqui passe na padaria e fale assim, vocês estão aqui? Então,
Posso sentar? Não. Se você sentar, aí já é igreja. Né? Que Deus nos dê graça para voltar. Né? Quando Jesus tratou o coração dos discípulos no caminho de Emaús, a primeira coisa que eles fizeram foi voltar para Jerusalém, para o convívio da comunidade. Deus espera que você volte. Ele quer que você volte. Mas Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Take your time. Vamos orar? Tem mais alguém? Desculpa. Não, só queria falar bem isso. Eu tenho 2 filhas, né? Estou junto com meu esposo, já vai fazer 35 anos de casado e 35 anos de ministério. E o grande desafio é isso. Eu não fiz seminário, não passei por uma prova. Minha área é outra, minha formação é outra. Minhas filhas também não são pastoras. Na minha igreja não tem pastora presbiteriana, mas nós somos cobrados tanto quanto um pastor, né? E como mãe, o nosso grande desafio lá em casa, eu e o meu esposo é isso, é você ter criado os filhos para que eles continuem colados em Jesus apesar de tudo isso. Porque eles amadurecem muito cedo, eles têm uma visão de igreja completamente diferente das outras crianças, dos outros adolescentes, dos outros jovens. E para que eles continuem amando essa igreja, porque eles conseguem ver coisas que nós vemos, que nós sentimos, que nós sofremos, e continuar amando essa igreja. É um desafio, né? Hoje em dia elas são casadas, têm a sua família, moram em outro local, e eu vejo isso dentro da minha igreja presbiteriana do Brasil. Se fala muito no pastor. A família, em todo lugar que vai, é a família pastoral, mas, no entanto, não tem nenhum apoio a essa família, né? Muitas vezes a gente vai com a caminhada aprendendo, né? Eu casei, 4 dias depois eu estava numa igreja, trabalhando num campo missionário, né? Então, a gente passou todas as etapas do nosso casamento na igreja, e você vai aprendendo na prática. Então, é uma luta mesmo para que você continue amando a igreja que não é nossa e é de Deus, e não é nossa igreja, é a igreja de Deus, né? E é um desafio. E eu acho que fica muitas marcas, né? E o senhor falou sobre colar em Jesus, é o segredo. Senão a gente larga tudo e vai embora. Senão a gente azeda. Larga, de você ir para a igreja e ainda se sentir bem dentro da igreja, né? Então você tem que colar em Jesus, porque lá fora não vai ter nada. A paixão que os meus filhos têm por basquete não é comum, porque no Brasil toda criança gosta de jogar futebol. Aí eu fico perguntando, de onde vem essa paixão, né? Vem de mim. Eu gosto de basquete. Eu fui jogador de basquete. Eu assisto basquete. Eu jogo basquete com os meus amigos. Os filhos, eles se apaixonam por aquilo que a gente se apaixona. E sem você perceber, de repente, onde elas estão, elas têm a mesma atitude que eu e meu esposo, muitas vezes, no trato com a igreja, o cuidado de servir, coisas assim, que eu e meu esposo, a gente para e vê assim, elas vão atrás do nosso exemplo, né? Aí eu até brinco com elas, só cuidem do coração. Cuidem do coração para que vocês terminem bem. Sim. E a gente tem que tomar cuidado, eu estou falando como quem é pai de 3 filhos, né? Para a gente não desenhar uma narrativa aonde a igreja é um vilão, uma espécie de monstro,
que devora as criancinhas, enquanto nós somos as pessoas mais frágeis e limitadas e injustiçadas. A igreja só é complicada porque tem gente como a gente. E só tem lugar na igreja para a gente porque a igreja aceita a gente como a gente. Rapidinho, eu só queria te agradecer, pastor, por todas essas palavras. Foi muita bênção para a minha vida. Quero te agradecer pela sua humanidade, por você se expor da forma como você se expôs aqui. Isso é muito bênção para a gente, porque é muito difícil ter momentos assim, em que um pastor expõe seus problemas, seus conflitos de forma tão clara. E como isso abençoa a gente, né? Então, eu queria te agradecer e te encorajar a não deixar de que o Senhor te use assim, de que o Senhor use as suas dores, de que o Senhor use os seus conflitos, os seus problemas. Isso nos abençoa muito. Não permita que em nenhum momento Satanás te diga, ou que de alguma forma alguém queira minar isso em você. Deus quer te usar assim. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Tem mais uma ali? Ok. Eu só queria entender como a gente faz, conhecendo a Bíblia, daquilo que a gente tem que fazer, de reconciliar essa dor no coração, de desejo de vingança, e a retratação, né? Como a gente concilia o que está dentro de nós com essa retratação que a gente, biblicamente falando, a gente sabe que deve fazer? Acho que a gente vai precisar de mais uma trilha, né? É mais uma trilha que a gente precisa aí. Eu preciso descobrir isso. Se tem algum salmo que fala sobre isso primeiro. Porque é um outro desafio imenso, né? A gente mencionou alguns degraus. Você tá perguntando assim, ok, mas esse degrau aqui, como é esse degrau nos mínimos detalhes? Não é fácil, não. A gente não vai ter condição de elaborar isso aí agora. É um processo bem mais longo do que eu tenho condição de responder agora. Me desculpe, não consigo. Só Jesus na causa. Gente, muito obrigado mesmo pelo privilégio de passarmos esse tempo juntos aqui. A gente se vê em 2020? Mostrar essa realidade, né? Não mascarar a questão da espiritualidade. Eu sempre vi no CTPI essa realidade. E esses pontos que foram colocados, né, eu acho que reflete muito a nossa realidade, né? Porque às vezes a gente olha as pessoas que vêm, né, que são às vezes essa pedra de tropeço, mas a gente precisa se posicionar também e ver se a gente também não está sendo, né, na vida de alguém. E eu me lembro daquela passagem, quando Jesus diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, né? Se for olhar qualquer um de nós aqui, há um peso às vezes, há um desgaste, né? O desgaste do ministério, de muitas vezes não saber o que fazer em determinada situação, mas o convite, ele continua ecoando, né? Ele vem ecoando, e Jesus continua convidando a gente que está cansado e oprimido a estar colado, né? Então, achei muito importante aquilo que você falou, né? As duas vezes que você falou, que é estar colado no Senhor, e quando você falou da questão da videira, né? A gente sabe que quando um galho sai da videira, né, a tendência é dele morrer. Mas enquanto ele estiver ligado na videira,
ele vai receber a seiva, ele vai receber tudo aquilo que é necessário para que ele continue verde, vivo, né? Então, igual ela falou, eu quero te agradecer, porque tudo isso que você falou, ainda que a gente chegue lá e guarde, né? A gente vai sair daqui sabendo que a gente é humano e que a gente depende completamente do Senhor. Nós, de nós mesmos, a gente não vai nem saber lidar, a gente não vai ter nem condições, às vezes, de ser o suporte para aquela pessoa tão amargurada, né? Que chega às vezes e, infelizmente, deixa a gente irritado, né? Como a mulher do celular, e às vezes a gente também está precisando ser tratado. Então, muito boa a palestra, abre os olhos da gente para muitas coisas, né? Então, valeu. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam sobre nós, nos aliviando, nos curando e restaurando a nossa paixão pelo ministério. Amém.